É o fim dos jurados nas batalhas de rima? Eu vou falar um pouco sobre a polêmica que vem acontecendo nos últimos dias envolvendo plateia, jurados e MCs sobre a cena do hip hop atual. Então dá uma atenção. Para quem acompanha a cena de batalhas, sabe muito bem que a reclamação do público com os jurados é recorrente. Tá ligado? E isso é entendível. Por quê? Porque o público tem uma visão diferente da do jurado, muitas vezes, ou o jurado tem uma visão diferente da do público. E cada um tem a sua opinião, tá ligado? Cada pessoa vai ter a sua opinião. Tem algumas que estão acompanhando pela live, outras que estão acompanhando presencialmente, mas sempre opiniões divergem, tá ligado? É normal. E o que aconteceu nos últimos dias foi o seguinte: a Levinsky perdeu uma batalha pro Guri no Ana Rosa, e ela achou o resultado injusto. Ela pegou o microfone e falou: eu respeito completamente o corre dos jurados, tá ligado? Ela deixou isso bem claro, que ela respeita muito. Porém, ela acha que tá perdendo batalhas roubadas não é de hoje, tá ligado? Que ela já tava perdendo várias batalhas roubadas e ela sempre ficava quieta e aceitava. Porém, dessa vez, ela resolveu falar que os jurados tinham que melhorar da mesma forma que os MCs têm que melhorar toda semana. Os MCs buscam ser melhores toda semana, os jurados também têm que buscar ser melhores toda semana e ter um critério que a gente possa entender. Bom, o que aconteceu vocês já sabem. Esse vídeo caiu na rede e a maioria do público concordou com a Levinsky. Alguns jurados se posicionaram, tipo o Mota, que se posicionou no Instagram dele. Não necessariamente ele falou que a Levinsky estava errada, mas ele deu a opinião dele sobre aquilo. Mas o que tá acontecendo agora, família, nas batalhas? Ninguém tá querendo ser jurado, mano. Porque ser jurado tá sendo um bagulho que não compensa em nada pra eles. E eu vou explicar mais um pouco sobre isso agora e falar a minha opinião. Demorou? Primeiro ponto, para que os jurados existem? Para trazer votos mais justos para as batalhas. Esse é o principal quesito do jurado. Tá entendendo? Não é sempre que eles vão acertar, claro, mas essa é a função deles. Vocês já pararam para pensar que em César contra Drizzy, se não tivesse jurado, o César não teria um nacional? Já pararam para pensar nisso? Sinceramente, depois que os jurados apareceram nas batalhas, isso melhorou. Tá ligado? Ou seja, antes eu assistia uma batalha antiga, tá ligado? Antes mesmo da Norte ou da Aldeia existir, quando não tinha jurado, e eu já vi edição que teve tipo 10 batalhas roubadas numa edição inteira, tá ligado? Aí eu pensava, meu Deus, como assim, mano? 10 batalhas que eu não concordei com o resultado. Mas hoje, mano, pega pra assistir qualquer batalha que você goste, a Norte, a Aldeia, qualquer uma, tá ligado? E dá uma olhada na edição inteira e ver quantas batalhas o juiz errou, o jurado errou, tá ligado? Se você dá uma olhada, você vai ver, mano, que se eles erraram 2, 3 batalhas, foi muito, mano, tá ligado? Eles não podem errar? Não podem, mas é questão de opinião, tá ligado? Nem sempre você vai concordar com ele, tá entendendo? É nesse ponto que eu queria chegar. Você que é público, você pode discordar. Não tem problema você discordar do voto. É normal, eu discordo de vários também. Porém, você não pode xingar, mano. O problema da geração de hoje é que vocês querem xingar, tá entendendo? Vocês querem, mano, soltar o verbo, falar um monte pro cara. E vocês entendem que eles não são como juiz de futebol? Juiz de futebol recebe, ele vive daquilo. Ele recebe o dinheiro que ele precisa pra viver, pra sustentar a família dele. Então ele tá cagando pro que os outros falam dele, tá ligado? Porém, jurado de batalha de rima não é assim, minha família. Eu conheço a maioria dos jurados e quase todos eles precisam trampar CLT, mano. Eles não conseguem viver só do que eles fazem. Então, pelo menos, se você discorda de uma opinião, traz uma crítica construtiva, mano. Você chegar e falar que ele não votou certo, não tem problema, mas xingar ele por não ter votado no cara que você queria que ele votasse, não é certo. E agora, os MCs começaram a reclamar também. Então você percebe a diferença da reclamação dos MCs e do público? A Levinsky falou com respeito, entendeu? O Kant, quando fala, ele fala com respeito, tá ligado? Tem uns comédia aí na cena que não fala com respeito. Mas sobre eles eu não vou falar, tá ligado? Não se inspirem nessas pessoas, entendeu? Porque, mano, a real é essa. Não tem por que xingar e não tem por que a gente alimentar isso. O que a gente precisa é uma cena mais unida.
Porra, isso é uma cultura, mano. O bagulho é hip hop. A gente quer união. A gente quer chegar num bagulho que seja bom pro público, para os MCs e para quem é jurado. Tá entendendo? E o único jeito de chegar nisso é não ter ódio distribuído, mano. Então aqui, família, a gente tem 3 pilares, tá ligado? E os 3 tem que melhorar, mano. Tá ligado? O primeiro pilar é os MCs, entendeu? Muitos MCs respeitam, mas muitos desrespeitam. E os MCs têm que entender que eles são influência na nossa cena, tá ligado? Então, enquanto todos os MCs não respeitarem, não vai dar pra melhorar. Segundo pilar, público. Enquanto o público não parar de xingar os jurados, nada vai melhorar, mano. Sempre vai ser assim. Porque, mano, de verdade, a gente que vê as coisas aqui do TikTok, vê as coisas do Reels do Instagram, mano, toda vez tem comentário de ódio, tá ligado? A gente só tem que fingir que não viu e continuar. Mas pensa pro jurado que os únicos comentários que tem são de ódio, tá ligado? Já parou pra pensar nisso? Imagina se fosse você. Você nunca se coloca na pele do jurado, mas imagina se fosse você, fazendo seu trampo, ganhando pouco e ainda recebendo hate de todo mundo. Você ia gostar? Não ia. E, por último, os jurados têm que melhorar também, mano. Eu sei que, claro, que não dá pra chegar num... nenhuma batalha vai ser roubada em toda a edição. Isso nunca vai existir. Porém, eu acho que os jurados poderiam ter uma tabela. Por exemplo, vamos supor, quando eu errava na prova na minha escola, eu chegava e pedia o gabarito para a professora. Professora, eu achei que eu não errei nessa questão aqui. Ela me passava o gabarito e eu ficava quieto, tá entendendo? Porque lá tá tudo o que tá certo e tudo que tá errado, não tem o que discutir. Eu acho que os jurados tinham que ter um método em que todos os jurados tivessem a mesma avaliação. Não precisa avaliar do mesmo jeito, mas precisa ter a mesma avaliação, tá entendendo? Ter uma forma da gente entender melhor o porquê que eles estão votando nisso e como eles pontuam. Como cada um tem uma, não tem como a gente saber. Cada um fala de uma coisa e a gente fica perdido. Até eu, mano, tá ligado? Que sou ativamente da cena, que entendo de batalha, que tô nesse bagulho desde 2019, eu não entendo. Entendeu? O que eles estão escrevendo ali, mano. Muitas vezes eu não entendo aquele bagulho de pontuação 0,6, 0,7. E, mano, grande parte do público não entende também. Enquanto isso não mudar, enquanto esses 3 pilares não melhorarem, a gente não vai chegar numa cena ideal, tá ligado? Essa é a real, mano. A gente não vai chegar nessa cena. E eu busco essa cena, tá ligado? Porque eu vivo do bagulho. Enquanto essa cena não chegar, a gente não vai melhorar e não vai conseguir continuar vivendo do bagulho. É isso.